E se aos 30 anos você descobrisse que viveu a vida inteira pela metade? E se um único e-mail revelasse que você tem um irmão gêmeo que foi arrancado de você ao nascer? E se, no fim de tudo, você se visse diante da mulher que te colocou no mundo e que passou 3 décadas carregando esse segredo sozinha? Essa é a história de Larissa e Daniel, 2 desconhecidos, 2 espelhos, 2 metades de um começo que nunca deveria ter sido separado. Agora sim, vamos voltar para a manhã em que tudo começou a mudar. O silêncio daquela manhã parecia mais espesso do que o habitual. Não era o silêncio comum de um domingo preguiçoso, nem o das madrugadas em que a cidade parece prender a respiração. Era um silêncio estranho, denso, como se o ar carregasse uma memória antiga quase invisível, mas pesada demais para ser ignorada. A casa onde Larissa cresceu sempre fora pequena, mas naquela hora, antes do sol se espalhar pelas frestas da janela, tudo parecia ainda menor. As paredes, o teto, o corredor estreito, o quarto modesto. Como se a própria casa soubesse de algo que ela ainda não sabia. Como se cada objeto, cada foto empoeirada, cada marca na parede guardasse uma história que nunca foi contada. O dia começava como tantos outros, mas o mundo inteiro dela estava prestes a se partir. Larissa sempre foi sensível aos silêncios. Talvez porque aprendeu desde cedo que o que não é dito machuca mais do que palavras duras. Aos 30 anos, ela carregava uma melancolia que não sabia nomear completamente. A depressão avançava e recuava como maré. Havia dias em que ela conseguia levantar, trabalhar, sorrir meio de lado. E havia outros em que o peso de simplesmente existir parecia grande demais. Naquele dia, porém, não era exatamente dor o que ela sentia. Era um vazio se movendo. Como se algo dentro dela estivesse mudando de lugar. Como se uma peça invisível estivesse prestes a encaixar, mesmo que ela não fizesse ideia do formato. Desde as primeiras luzes do amanhecer, uma inquietação inexplicável a acompanhava como uma mão invisível repousando em sua nuca, avisando silenciosamente. Hoje, alguma coisa vai sair do lugar. Ela não sabia se era bom, não sabia se era ruim, só sabia que não era normal. O relógio marcava 7h42, quando ela finalmente se sentou na beira da cama. O lençol amassado ainda guardava o calor de uma noite quase insones. Com a mão, ela afastou alguns fios de cabelo do rosto e suspirou fundo. Podia ouvir o som distante da rua. Um cachorro latindo, um caminhão passando, alguém varrendo a calçada logo cedo. A vida lá fora seguia indiferente, mas dentro dela tudo ameaçava ruir. Pessoas como Larissa aprendem a viver com sentimentos que não cabem no corpo, com vazios que não têm nome, com ausências que ninguém assume. E naquele instante, ela teve a estranha impressão de que os últimos 30 anos haviam sido vividos com metade de alguma coisa, metade de uma história, metade de uma resposta, metade de alguém. Ela ainda não sabia disso, mas o corpo, de alguma forma, sempre sabe antes. Quando o celular vibrou sobre o criado mudo, o som pareceu mais alto do que o normal. Um pequeno tremor de luz na tela iluminou o quarto meio escuro. Larissa hesitou antes de pegar o aparelho. Não esperava nenhuma mensagem importante. Geralmente eram propagandas, notificações de aplicativos, cobranças, newsletters que ela nunca lembrava que tinha aceitado. Uma simples notificação. Um e-mail com um remetente estranho. Arquivo de adoções, consultas atrasadas. Ela franziu o senho. O coração deu uma batida mais forte. Que isso? Murmurou sozinha. Por alguns segundos, seus olhos não obedeceram. Ela leu o nome do remetente mais de uma vez, sem processar. O cérebro, num reflexo de autoproteção, tentou desviar. Pensou em deixar para depois. Apagar. Fingir que não era nada. Mas aquele vazio inquieto, aquele pressentimento que a acompanhava desde cedo, pareceu empurrar suas mãos. Ela tocou na notificação. E o mundo, silenciosamente, começou a desabar. O e-mail era curto, frio, quase burocrático. Informava que havia sido encontrado um documento antigo relacionado ao registro de seu nascimento. Um documento antes dado como extraviado. Um documento que, segundo o texto, indicava possíveis irregularidades em processos de adoção ocorridos na mesma data. Ela piscou. Leu outra vez. Não fazia sentido. Larissa nunca teve um irmão. Pelo menos, nunca lhe disseram isso. O estômago deu um nó.
Mais abaixo, o e-mail dizia que o documento citava 2 recém-nascidos registrados no mesmo minuto, na mesma sala, na mesma noite. 2. Larissa sentiu a visão ficar turva. O chão pareceu inclinar sob seus pés. Um zunido baixinho tomou os ouvidos. O coração disparou de um jeito que a fez apoiar a mão na parede. 2 recém-nascidos. Mesma hora, mesmo lugar. Ela rolou a tela com dedos trêmulos. Havia anexos, fotos digitalizadas de fichas antigas, formulários preenchidos à mão, carimbos borrados, assinaturas incompletas. Numa delas, viu o próprio nome, Larissa Silva, recém-nascida, peso, data, horário exato. E logo abaixo, um segundo registro. A respiração ficou trêmula. O peito apertou de um jeito que doía. Os olhos insistiam em embaçar, obrigando-a a piscar rápido para clarear a imagem. Um cansaço antigo parecia sair do fundo do peito e subir até a garganta. O documento mencionava 2 crianças, criança A e criança B. Ela era A e havia um B. Um mundo inteiro de perguntas começou a se abrir, devagar, como uma porta que range ao ser empurrada depois de muitos anos trancada. Eu nunca estive sozinha. O pensamento veio tão claro que ela quase o disse em voz alta. A sensação de vazio que a acompanhou por toda a vida, de repente, ganhou uma forma, uma hipótese absurda, assustadora e ainda assim, estranhamente familiar. Ela tinha a impressão de ter perdido alguém que nunca teve. Sentia saudade de um rosto que nunca viu. Agora, finalmente, aquilo fazia um pouco de sentido. As mãos tremiam tanto que mal conseguia clicar para ampliar a imagem, mas insistiu. Precisava ver, precisava saber. Ao dar zoom em um dos anexos, a ficha mostrava um segundo recém-nascido, registrado como Criança B, sexo masculino. O nome parecia ter sido apagado em algum momento, mas parte das letras ainda era legível. O suficiente para montar um rastro de... Moraes. O coração dela quase parou. Não é possível, sussurrou. Um bebê, um menino, registrado na mesma hora, escondido em silêncio por 30 anos. Ela tinha um irmão gêmeo. As perguntas se atropelaram dentro dela. Por que esconderam isso dela? Por que nunca mencionaram? Por que separaram 2 bebês? Quem tomou essa decisão? Onde ele estava agora? Estava vivo? Sabia de algo? Sentia também essa falta sem nome? Larissa andou pelo quarto como quem tenta fugir da própria sombra. Passou para a sala sem perceber. Encostou na geladeira. Abriu a torneira, encheu um copo e nem chegou a beber. O corpo se movia, mas a mente estava mergulhada num redemoinho de imagens e suposições. Ela sabia, com uma certeza que ia além da razão, que não conseguiria seguir em frente com a vida como se nada tivesse acontecido. Não depois daquilo. Não depois de saber que, em algum lugar desse mundo, podia existir alguém que nasceu ao lado dela e foi arrancado do mesmo começo. O e-mail também sugeria que, em casos de adoção em décadas passadas, algumas pessoas buscavam apoio em serviços de genealogia e testes genéticos para tentar reconstruir laços rompidos. Havia, inclusive, links de plataformas do tipo. Um nome parcial aparecia em anotações. Dom Moraes. Parecia pouco, mas para alguém que sempre viveu sentindo uma ausência invisível, era tudo. Larissa respirou fundo. Sentou-se à mesa com o notebook à frente. Abriu uma das plataformas sugeridas. Por alguns minutos, ficou apenas encarando a tela, o formulário de busca em branco. O medo sussurrava. Se você não procurar, sua vida continua igual. Se procurar, nunca mais volta a ser o que era. Mas a outra parte, aquela parte ferida e silenciosa, que sempre sentiu que faltava algo dentro dela, implorava. Vai, descobre, mesmo que doa. Ela digitou. Moraes. Depois, Daniel Moraes. Era um chute, mas às vezes, o destino só precisa de um chute para se revelar. Nas primeiras buscas, nada de muito específico. Muitos homônimos, perfis soltos, árvores genealógicas desconexas. Ela quase desistiu. O peito apertou, a cabeça latejava. Pensou em fechar o computador, respirar fundo e fingir que nunca viu nada. Esticou a mão até o botão de desligar. Parou no meio do caminho. Não, murmurou. Eu preciso saber. Mais uma busca, agora com filtros, datas aproximadas, local de nascimento.
Depois de longos segundos de carregamento, a tela exibiu um resultado diferente. Parentesco compatível encontrado. 50% possível. Irmão ou irmã. Ela sentiu as mãos suarem. Um nome apareceu, dessa vez completo. Daniel Moraes. Larissa levou a mão à boca. As lágrimas vieram antes mesmo que ela percebesse. O nome era comum, sim, mas o contexto, o momento, os documentos, a coincidência exata, nada disso parecia acaso. Preso entre o medo e a coragem, o cursor se moveu até o perfil. Ela clicou, e naquele segundo, um mundo que antes parecia vazio encontrou sua outra metade ainda invisível, mas viva. No mesmo horário, em outro lugar da cidade, Daniel encarava sua própria escuridão. O pequeno apartamento onde morava parecia maior do que realmente era, como se o vazio dos cômodos ecoasse o vazio de dentro dele. As paredes claras refletiam a luz fraca da televisão ligada em um noticiário qualquer, murmúrios que chegavam até ele como estática, sem conteúdo. A xícara de café em cima da mesa já estava fria, esquecida. Ele balançava o pé, olhar fixo em um ponto qualquer da parede. A depressão, para Daniel, não era um visitante recente. Era uma inquilina antiga, que havia tomado um quarto dentro dele e se recusava a ir embora. Alguns dias eram suportáveis. Ele conseguia trabalhar, se distrair, conversar com alguém. Em outros, o peso de existir parecia muito maior do que qualquer força que ele poderia juntar. A sensação de não pertencer a lugar nenhum sempre esteve ali desde a infância. Não importava o quanto tentasse se encaixar na família adotiva, na escola, no trabalho, nos relacionamentos amorosos. Havia sempre essa ideia incômoda de que ele era uma peça colocada na caixa errada. Quando seu último relacionamento terminou com um "não aguento mais te ver triste o tempo todo", ele sentiu que aquilo selava uma sentença silenciosa. Talvez não houvesse lugar para ele no mundo de ninguém. Estava assim, meio anestesiado, quando o celular vibrou. Ele pegou o aparelho quase mecanicamente, esperando mais uma mensagem irrelevante. Mas não era banco, nem promoção, nem rede social. Era uma notificação de um serviço de genética. Aquele teste que ele fez anos atrás por pura curiosidade, num raro momento em que decidiu tentar se entender melhor. A mensagem dizia: parentesco compatível encontrado. 50% possível irmão ou irmã biológico. Ele leu uma vez. Não entendeu. Leu de novo. O coração doeu no peito como se tivesse esquecido de bater por um segundo. Ele riu, um riso curto, incrédulo e doído. Irmão? Murmurou. Até parece. Mas ainda assim, abriu. Um nome apareceu na tela do aplicativo. Larissa Silva. Ele releu o nome algumas vezes em silêncio. Larissa. Um nome simples, mas que de repente parecia abrir uma fresta num quarto enrarecido de ar. Uma sensação estranha começou a crescer dentro dele. Não era alegria, não ainda. Era algo mais primitivo, esperança misturada com medo. Ele deslizou o dedo na tela, vendo os dados em detalhes. Compatibilidade genética alta, idade próxima, região de nascimento semelhante. Tudo apontava para um fato que ele mal conseguia formular mentalmente. Ele não veio ao mundo sozinho. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Larissa encarava o campo de mensagem da plataforma. O retângulo em branco parecia maior do que era. Cada palavra que ela pensava parecia ou grande demais, ou pequena demais. E se ele não quisesse saber? E se achasse invasivo? E se achasse tudo isso uma loucura? Ela digitou. Apagou. Digitou outra coisa. Apagou de novo. Por fim, deixou o coração falar do jeito mais simples que conseguiu. Oi, eu acredito que talvez sejamos irmãos. Encontrei documentos antigos sobre meu nascimento e seu nome apareceu no meu resultado genético. Sei que isso pode parecer estranho, invasivo ou confuso. Se você não quiser falar, está tudo bem. Eu só precisava tentar entender. Ela ficou alguns segundos encarando a mensagem, o dedo pairando sobre o botão de enviar. Parte dela gritava: "Não manda!" Outra parte, aquela metade antiga e silenciosa, sussurrava: "Vai." Ela clicou. O silêncio que veio depois pareceu ainda mais pesado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração junto com ela. Daniel viu a mensagem chegar. O nome dela ali, agora não apenas num relatório frio, mas num texto humano, tremido, cheio de cuidado. Ele leu devagar, como quem tem medo que as palavras desapareçam se lidas rápido demais.
Eu acredito que talvez sejamos irmãos. Ele encostou o celular na mesa. Passou as mãos no rosto. Andou de um lado para o outro da sala. O pensamento vinha em ondas. Não é possível. E se for? E se for uma pegadinha? E se for verdade? Daniel não era de responder mensagens rapidamente. Sua mente demorava a organizar ideias, especialmente quando a depressão puxava tudo para baixo. Mas aquela mensagem, ela furou a camada. Com o coração acelerado e os dedos trêmulos, ele respondeu: Eu também recebi uma notificação hoje. Não sei o que dizer, mas acho que você tem razão. Acho que somos irmãos. Quando Larissa leu, não conseguiu se segurar. As lágrimas vieram com força, molhando a tela. Ela soluçou sozinha no quarto, com uma mistura de alívio e dor. Não era tristeza. Era o encaixe de uma peça que sempre esteve faltando. Eles começaram a conversar ali mesmo, no aplicativo. Depois migraram para outro. Depois para uma chamada rápida de voz. E por fim, marcaram uma videochamada para aquela noite. Nenhum dos dois queria esperar. Depois de 30 anos, algumas horas pareciam cruéis demais. Quando o relógio marcou 20 horas e 14 minutos, Larissa já estava sentada na sala, com o notebook sobre a mesa e o coração descompassado. Ela havia ajeitado a luminária, testado o som, conferido a câmera. Depois fez tudo de novo, só para ter certeza. Olhou-se brevemente no espelho da sala. Olheiras discretas, rosto tenso, cabelo preso de qualquer jeito. Por um instante, pensou em se arrumar mais, mas logo desistiu. Ele precisa me ver como eu sou, pensou. Sem máscara, sem personagem. Do outro lado da cidade, Daniel ajeitava o celular num suporte improvisado. Colocou uma cadeira perto da janela, onde entrava uma luz amarela do poste da rua. Não tinha muito o que ajustar. Seu apartamento era simples, sua aparência também. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele se importou com o que veriam do outro lado da tela. Passou a mão pelos cabelos, respirou fundo, tentou relaxar o maxilar. Quando a chamada começou a tocar, os dois seguraram a respiração ao mesmo tempo. A tela bruxuleou, carregou, travou um segundo e então, finalmente, se abriu. Ela viu o rosto dele, ele viu o rosto dela. E por alguns instantes ninguém disse nada. Era como olhar para um espelho rachado. Não o mesmo rosto, mas o mesmo traço nos olhos, o mesmo desenho das sobrancelhas, o mesmo jeito de apertar o lábio inferior quando estavam nervosos. Oi! Larissa foi a primeira a quebrar o silêncio. A voz saiu baixa, rouca. Oi, Daniel respondeu num sussurro. Ele piscou rápido, como se estivesse tentando checar se aquilo era real. Você é real, murmurou, antes mesmo de perceber que tinha dito em voz alta. Ela sorriu, um sorriso tímido, molhado de lágrimas. Você também. Um riso nervoso escapou dos dois ao mesmo tempo, e isso quebrou uma parte da tensão. Eu não sei nem por onde começar, Daniel confessou. Passei o dia todo ensaiando o que falar, mas agora sumiu tudo. Eu também, Larissa admitiu. Mas acho que começar olhando para você já é mais do que tive a vida inteira. Ele fechou os olhos por um segundo, apertando-os com força. Uma lágrima escorreu e ele não tentou esconder. A conversa fluiu de um jeito estranho e ao mesmo tempo incrivelmente natural. Ela contou um pouco da infância, ele contou da dele. Não detalharam tudo de uma vez. Era como se estivessem tateando o chão, checando se podiam confiar na firmeza daquilo que estavam pisando. Larissa falou sobre a sensação de viver sempre com um pedaço faltando. Às vezes eu estava rodeada de gente, mas era como se tivesse um eco aqui dentro. Ela tocou o peito. Um eco de alguém que não estava ali. Daniel respirou fundo. Quando eu era criança, às vezes eu acordava com a impressão de que alguém devia estar deitado do meu lado, como se eu tivesse perdido alguma coisa durante a noite. Eu sempre achei que isso era coisa da minha cabeça, mas agora eu não sei mais. Eles riram entre lágrimas. Era dolorido, mas finalmente fazia sentido. Em determinado momento, depois de trocarem histórias, interromperem-se, chorarem e rirem, Daniel escreveu no chat, como se a voz não fosse suficiente. Eu senti saudade de alguém que eu não conhecia. Agora, eu sei por quê. Larissa leu, levou a mão à boca e chorou de novo, porque era isso, exatamente isso. Ela também tinha sentido essa saudade a vida toda. A ideia de encontrar os pais biológicos surgiu quase naturalmente, numa pausa mais longa da conversa. Você já pensou nisso?
Daniel perguntou com cuidado. Em procurar por ela. Larissa ficou quieta por alguns segundos. Pensei, respondeu enfim, e confesso que morro de medo. Medo de ser rejeitada, de ouvir coisas que doam mais do que a dúvida. Mas também, eu não sei se consigo seguir sem tentar. Ele assentiu devagar. Eu tenho medo também. Muito. Sua voz falhava. Eu já fui rejeitado por muita gente nessa vida. Às vezes acho que não aguentaria ouvir um não vindo de quem colocou a gente no mundo. Mas, se você for, eu vou com você. Ela sorriu entre triste e grata. Eu não quero fazer isso sozinha. Então não vai, ele respondeu. Eles combinaram um encontro presencial para o dia seguinte. Nem dali a uma semana, nem quando desse. O dia seguinte, rápido, intenso, necessário. Talvez, se esperassem demais, o medo falasse mais alto. E pela primeira vez em muito tempo, os dois tinham alguma coisa a perder. Aquele vínculo recém-nascido. Naquela noite, os dois dormiram pouco. Larissa virava na cama imaginando o rosto dele, o jeito dos passos, a sensação de tocá-lo. Daniel olhava para o teto, pensando se estaria à altura das expectativas dela. Tô quebrado demais para ser irmão de alguém, pensou com um medo infantil. Mas o sono, uma hora, venceu. E, curiosamente, ambos sonharam coisas parecidas. Corredores de hospital, mãos pequenas se encostando, um choro duplicado ecoando em algum lugar de um passado distante. O dia seguinte amanheceu com uma luz diferente. Larissa acordou antes do despertador. Ficou alguns minutos deitada, encarando o teto, sentindo o coração bater forte demais para um corpo parado. Finalmente levantou, tomou um banho longo, deixou a água cair sobre o rosto como se pudesse lavar décadas de incerteza. Escolheu uma roupa simples, confortável. Jeans, camiseta clara, tênis. Não queria parecer alguém que ela não era. Queria que ele conhecesse a Larissa sem enfeites, a mulher que lutou, desabou, levantou, chorou, sorriu torto e ainda assim estava ali. Daniel passou a madrugada caminhando pela sala. Sentava, levantava, caminhava de novo. Em alguns momentos, pensou em mandar uma mensagem cancelando. Usaria qualquer desculpa. Trabalho, crise de ansiedade, febre, trânsito. Qualquer coisa que justificasse o medo. Abriu a conversa com Larissa 2 vezes. Digitou, será que podíamos remarcar? E apagou. Lembrou do que ela disse na noite anterior. Eu não quero fazer isso sozinha. Fechou os olhos, inspirou fundo e decidiu. Não ia fugir. Vestiu uma camisa simples, trocou de calça, passou um pouco de água no cabelo e saiu de casa alguns minutos mais cedo, porque sabia que poderia travar no caminho. E se desse vontade de voltar, queria ter menos tempo para isso. O ponto de encontro era uma pequena praça no meio da cidade. Nem bonita demais, nem perigosa demais. Neutra. Um lugar que não pertencia a nenhum dos dois, mas que seria para sempre o cenário do primeiro encontro. Larissa chegou primeiro. Sentou em um banco de madeira sob a sombra de uma árvore alta. O sol filtrado pelas folhas criava manchas de luz em seus braços. Ela observava as pessoas passando. Uma senhora com sacolas, um homem correndo com fones de ouvido, uma criança pedalando uma bicicleta pequena. O mundo parecia completamente alheio ao terremoto que acontecia dentro dela. Quando olhou para a esquerda, viu um homem se aproximando devagar. Camiseta simples, calça escura, postura um pouco curvada como se estivesse sempre se desculpando por existir. Mas o que a fez reconhecê-lo não foi a roupa, foram os olhos. Os olhos que ela tinha visto na tela na noite anterior, os olhos que, de certo modo, sempre soube que existiam. Ele também a reconheceu. Parou por um segundo ali, a alguns metros. O peito subia e descia rápido demais. Ele parecia estar tentando decidir se sorria, se chorava, se virava e ia embora. Os dois riram ao mesmo tempo, nervosos. Larissa se levantou. Os passos dela estavam firmes, embora as pernas parecessem de algodão. Daniel deu 2 passos na direção dela. Depois mais 2. Quando estavam perto o suficiente, ninguém disse nada. Apenas se abraçaram. Foi um abraço desajeitado, quase atrapalhado, mas carregado de um sentimento tão grande que nem cabia ali. Era como tentar colocar o mar dentro de um copo. Daniel fechou os olhos com força, segurando-a como se ela fosse desaparecer. Sentiu o corpo inteiro tremer, não de medo, mas de alívio. Um alívio profundo, antigo,
acumulado por anos sem nome. Larissa encostou o rosto no ombro dele e respirou. O cheiro dele era como um sabonete, um pouco de café, um fio de desodorante barato. Mas para ela tinha algo de familiar, de pertencimento, como se, de algum jeito inexplicável, aquele abraço estivesse escrito dentro dela desde antes de nascer. Eles ficaram assim por longos segundos, talvez minutos, tempo suficiente para que suas respirações se ajustassem. Quando se afastaram, os dois estavam com os olhos cheios d'água. "Oi", ela repetiu, baixinho, agora ao vivo. "Oi", ele disse com a voz embargada. Sentaram-se no banco lado a lado por um momento sem se encarar diretamente. Era como se o simples fato de estarem ali já fosse gigante demais. Falar do tempo, da praça, das árvores, foi a primeira forma de respirar, mas aos poucos foram mergulhando mais fundo. Larissa tirou da bolsa uma pasta com os documentos impressos que recebera por e-mail. As cópias amareladas, os carimbos distorcidos, as letras à caneta, tudo exalava um passado que sempre existiu, mesmo sem o consentimento deles. Ela estendeu a pasta para Daniel. Ele segurou com cuidado, como se estivesse tocando algo sagrado. Os olhos dele corriam pelas linhas, parando de vez em quando como quem leva um soco silencioso. "Criança A", leu com a voz baixa. "Larissa". Ele desceu um pouco com o olhar. "Criança B", respirou fundo. "Eu". Sentiu uma raiva quente subir desde o estômago até a garganta. "Eles separaram a gente", murmurou com os olhos marejados. "2 bebês. Por quê?" Larissa apertou os lábios, os dedos entrelaçados sobre o próprio colo. "Eu não sei", respondeu sincera, "mas eu quero descobrir, mesmo que doa." Ele fechou os olhos por um instante, inspirando o ar da praça, que parecia mais pesado agora. "Eu também." Ali, naquele banco, eles tomaram a primeira grande decisão em conjunto. Iriam atrás da verdade. Juntos, encontrar a mãe biológica não foi simples. O nome constava nos antigos documentos, mas o endereço não era atual. Alguns dados tinham sido parcialmente apagados, outros estavam ilegíveis. Foram dias de pesquisa, telefonemas constrangedores, visitas a cartórios antigos, filas em órgãos públicos, olhares curiosos quando explicavam o motivo. Gente dizendo: "Vocês têm certeza que querem mexer nisso?" Tiveram, inclusive, um momento em que quase desistiram. Foi numa tarde chuvosa. Depois de terem ido a um endereço antigo que não existia mais, um terreno vazio com mato alto e restos de um muro derrubado, Larissa sentiu algo dentro dela quebrar. "Talvez seja um sinal", ela resmungou, dentro do carro, com as mãos no volante. "A gente devia deixar quieto." Daniel olhou para ela, o olhar cansado, mas firme. "Você quer mesmo deixar quieto?" perguntou. Ela demorou a responder. As gotas batiam no vidro, arrastadas pelo limpador. "Eu tenho medo", confessou. "Tenho medo de encontrar alguém que diga que a gente foi um erro, ou que não se importa. Eu mal dou conta das coisas que já carrego. Não sei se consigo carregar isso também." Ele respirou fundo. "Eu também tenho medo." Deu um pequeno sorriso, triste. "Medo eu tenho de sobra se quiser dividir, mas se a gente não for até o fim, esse vazio vai continuar. Você vai conseguir olhar para trás daqui a 10 anos e dizer: 'Eu tentei tudo?'" Ela apertou o volante com mais força. "Não", murmurou. "Então", ele completou com suavidade, "a gente vai até o fim. Se doer, a gente sente junto. Se for rejeição, a gente volta junto. Mas que essa decisão seja nossa e não da dúvida." Larissa olhou para ele. Aquele homem quebrado e resistente, que até poucos dias atrás era só um estranho. Agora era o único lugar onde ela se sentia compreendida por inteiro. Ela assentiu devagar. "Tá, a gente continua." Ele sorriu de canto. "A gente continua." Continuaram. E, por insistirem, encontraram uma pista. O nome da mãe constando em um cadastro antigo de SUS, vinculado a um outro endereço. Uma casa simples, numa rua de bairro tranquilo. Dias depois, lá estavam eles, um ao lado do outro, parados diante de um portão baixo. O número da casa, pintado à mão na parede, parecia olhá-los de volta. Larissa sentia as pernas bambas, Daniel, as mãos suando. "Se você quiser voltar, a gente volta", ele disse com a voz baixa. Ela olhou para ele. Sabia que ele dizia aquilo por generosidade, mas também sabia que ele queria tanto quanto ela. Respirou fundo. "Não, eu cheguei até aqui. Eu preciso saber." Ele assentiu.
Larissa esticou o braço. O dedo tocou a campainha. O som ecoou dentro da casa, longo, metálico. Os dois prenderam a respiração como se aquele som fosse puxar a verdade pelos cabelos. Alguns segundos depois, passos. Passos lentos, arrastados. Alguém mexeu na fechadura. A porta se abriu. A mulher diante deles não era uma figura angelical, nem uma vilã de novela. Era apenas humana. Helena tinha o cabelo preso de qualquer jeito, alguns fios brancos soltos. Rugas marcavam o rosto, não só na testa, mas ao redor da boca e dos olhos. Marcas de quem já riu, mas também já chorou demais. Os olhos dela foram do rosto de Larissa para o de Daniel e travaram ali. O mundo pareceu suspenso. Ela levou a mão à boca. Os olhos inundaram num segundo. "Não pode ser", sussurrou com a voz quebrada. Larissa sentiu o coração parar por um instante. Daniel engoliu em seco. Não era preciso apresentação. O corpo dela reconheceu. O corpo deles reconheceu. Às vezes, a genética fala antes das palavras. "Dona Helena", Larissa arriscou com a voz tremendo. A mulher fechou os olhos por um instante, como se tivesse levado um soco no peito. Depois recuou um passo, abriu mais a porta e murmurou: "Entrem, por favor." A sala tinha cheiro de café requentado e bolo simples. Móveis antigos, mas bem cuidados. Uma cortina leve balançava com o vento que entrava pela janela entreaberta. Helena sentou na beira do sofá, como se não tivesse certeza se podia ocupar aquele espaço. Larissa e Daniel ficaram de pé por alguns segundos, sem saber se aproximavam, se sentavam, se abraçavam. "Sentem, por favor", ela disse, tentando ajeitar a voz. Eles se sentaram em cadeiras próximas, sem ousar afundar no sofá. O silêncio inicial foi pesado. Ninguém sabia por onde começar. Helena olhou para as próprias mãos trêmulas e finalmente falou: "Eu passei 30 anos imaginando esse momento." Ela ergueu os olhos para eles, a voz embargada. "E ainda assim, eu não faço ideia do que dizer." Larissa respirou fundo. Daniel apertou as mãos entre as pernas. "A gente não veio para te acusar", Larissa disse com sinceridade. "A gente só precisa entender. Aquilo quebrou alguma coisa dentro da mulher." Helena chorou. Não um choro escandaloso, mas um choro contido, antigo, pesado. As lágrimas caíam devagar, como se tivessem passado anos represadas. Ela tentou secá-las com as costas das mãos. Em vão. "Eu não esperava", murmurou. "Não depois de tanto tempo. Achei que nunca iam me procurar. Eu jurei que não ia atrás. Achei que vocês mereciam paz." Daniel franziu o senho. "Paz sem saber quem somos?" perguntou com uma tristeza mansinha. Ela fechou os olhos. "Eu sei. Hoje eu sei que errei em muitas coisas. Mas na época eu era só uma garota com medo. Medo da família, medo da igreja, medo da vizinhança, medo da fome, medo de criar 2 bebês sem ter com o que alimentar nem a mim mesma." E começou a contar. Falou da gravidez escondida, do relacionamento com um homem que desapareceu quando soube que ela estava grávida, da pressão da família, da ameaça de ser colocada para fora de casa, do parto difícil, da surpresa ao saber que eram 2, do desespero ao ouvir que talvez não pudesse ficar com nenhum, da proposta amável de uma mulher de uma instituição dizendo que famílias boas cuidariam deles. Falou do momento em que segurou os 2 nos braços por poucos minutos, do cheiro da pele, do choro, da sensação de que aquilo não era justo. "Eu pedi para ficar com você", ela disse olhando para Larissa. "Nem sei por que escolheram você. Talvez porque você era um pouquinho maior. Talvez porque Deus apontou o dedo. Eu não sei. Falaram que não tinha como eu ficar com os 2. Que eu ia morrer de fome e matar vocês junto comigo. Eu acreditei. Eu estava tão assustada." Daniel ouviu em silêncio, com a mandíbula tensa. "E por que nunca contou a ninguém?" Larissa perguntou com delicadeza. "Porque ninguém queria ouvir." Ela respondeu com os olhos perdidos. "E porque me disseram para esquecer, para seguir em frente, para agradecer por uma segunda chance." Ela suspirou. "Mas como é que uma mãe esquece?" Um silêncio carregado tomou conta da sala. Helena olhou para Daniel com cuidado. "Eu nunca soube para onde levaram você." Ela tocou o próprio peito. "Mas eu sentia que tinha um fio me puxando o tempo todo, como se uma parte de mim estivesse andando por aí sem saber quem era." Daniel fechou os olhos e as lágrimas, enfim, caíram. "Eu também sentia isso", admitiu.
como se eu tivesse sido colocado num lugar que não era o meu, como se tivesse esquecido algum pedaço de mim em algum lugar que eu não lembrava. Helena levou a mão ao rosto dele, com uma delicadeza quase tímida, como se tivesse medo de que ele recuasse. Me perdoa, ela sussurrou. Eu demorei 30 anos para ter coragem de olhar vocês nos olhos, e ainda assim, foram vocês que bateram na minha porta. Larissa segurou a mão da mãe com delicadeza. A gente não sabe tudo o que você passou, disse. Mas a gente tá aqui. Isso já é muito. Ninguém ali saiu completamente curado daquele encontro. Culpa, dor, raiva, saudade, tudo ainda estava ali. Mas pela primeira vez, essas emoções tinham um lugar para existir fora do silêncio. Falaram por horas sobre o que viveram, sobre as famílias que os criaram, sobre os buracos que ficaram. No final da tarde, quando o sol começou a se pôr, enchendo a sala de um tom laranja suave, Helena disse com a voz ainda trêmula: Eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas... Ela hesitou. Eu queria que vocês soubessem que essa casa daqui para frente está aberta. Sempre. Larissa sorriu, com um misto de dor e gratidão. A gente precisa de tempo, respondeu. Mas saber que tem uma porta aberta já é mais do que tivemos a vida inteira. Daniel assentiu silenciosamente. Ao saírem, o vento noturno tocou seus rostos. Havia algo diferente no ar. Não era felicidade plena. Não era alívio total. Era pertencimento. Eles caminharam até o carro lado a lado, sem falar nada. Cada um digeria o que tinha acabado de acontecer. Antes de entrar, Larissa encostou a cabeça no ombro de Daniel. A gente conseguiu, ela disse, baixinho. A gente conseguiu, ele repetiu. Não como quem comemora uma vitória fácil, mas como quem reconhece a coragem de ter encarado um abismo. Naquela noite, deitados em suas camas, os dois sabiam que nada na vida deles voltaria a ser como antes. O passado não tinha sido apagado. As cicatrizes não tinham sumido. A dor não tinha sido dizimada. Mas agora pelo menos ela tinha um nome, tinha um rosto, tinha uma história. E principalmente eles tinham um ao outro. Duas metades que foram arrancadas uma da outra no primeiro dia de vida. E que, contra todas as probabilidades, se reencontraram. Se essa história mexeu com você de alguma forma, se te fez pensar nas ausências que a gente carrega, nas verdades que podem doer, mas também libertar, se te fez olhar com mais carinho para os laços que o tempo não consegue apagar, então eu quero te fazer uma pergunta. Você teria coragem de ir atrás da verdade, mesmo sabendo que ela pode machucar mais do que a mentira que você sempre acreditou? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu leio cada um deles. E se você gosta de histórias intensas, emocionais, cheias de reencontros, verdades difíceis e cura silenciosa, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. Porque às vezes, o que falta na nossa vida não é sorte, é coragem de encarar aquilo que foi escondido demais.